Atenção! Começa agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Bom, na parte mecânica tá tudo ok. Bom, na parte elétrica também, tudo em ordem. Peraí, Durval. Se na parte mecânica tá ok, na parte elétrica tá ok, só pode ser... Problema no sistema eletrônico. É isso aí. Para que o mecânico de manutenção possa detectar problemas como esse, é fundamental ele ter noção sobre circuitos eletrônicos. Exatamente, circuitos eletrônicos que são o centro de comando de muitas máquinas e são também o tema da teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai conhecer os principais componentes eletrônicos das máquinas modernas, como as placas de controle e acionamento. Vai ver sistemas controlados por sensores e os equipamentos de um laboratório eletrônico de manutenção. Esse teclado é um aparelho eletroeletrônico. Para funcionar, ele precisa de energia. E a energia vem direto da rede elétrica, passa pela fonte até chegar ao teclado. A fonte converte a tensão elétrica alternada da rede em tensões apropriadas para o funcionamento dos blocos eletrônicos. Nesse teclado, por exemplo, a fonte transforma os 110 volts que vem da rede numa tensão contínua de 12 volts. É essa mesma função que tem as fontes das máquinas industriais com eletrônica embutida. As máquinas com sistemas eletrônicos possuem blocos distintos alimentados com uma fonte que fornece a tensão adequada para o seu funcionamento. As fontes são necessárias porque as placas de controle eletrônico funcionam com baixa tensão e, portanto, não podem receber a tensão diretamente da rede. Caso a fonte não suporte a ligação com os outros blocos, a máquina pode apresentar problemas. Para verificar se há algum problema, é só ver as tensões que a fonte fornece diretamente no seu conector de saída ou as tensões em relação à carcaça do aparelho. Depois, é só comparar com as especificações que estão escritas na fonte e ver se há diferença, o que indica problema. Outra parte da eletrônica que precisa ser verificada são as placas de controle. Placas de controle são a parte inteligente de aparelhos com comandos eletrônicos, como essa placa de controle de um forno de micro-ondas. Qualquer dessas placas, seja na máquina industrial ou no aparelho doméstico, ela é feita de fibra de vidro ou fenolite. Nela se imprimem trilhas de material condutor, geralmente cobre, para ligação de circuitos. Os componentes eletrônicos são soldados e ficam imóveis nas placas. E alguns componentes também podem ser colocados por meio de soquetes. Tudo bem, Durval, mas e se o problema for na placa de controle? É grave? Não, todo o sistema não vai bem quando as placas vão mal, compreendeu? Tudo bem, mas tem jeito de fazer manutenção? Tem. Além das placas de controle, máquinas com sistemas eletrônicos possuem placas de acionamento que fornecem as formas de onda e a tensão adequada para as cargas funcionarem. Em caso de mau funcionamento das placas de acionamento, as cargas podem apresentar anormalidades e os motores podem falhar ou disparar. O motor de uma máquina eletromecânica não é diferente desse aqui. Ele também é elétrico, quer dizer, recebe energia elétrica e a transforma em energia mecânica. Antes de qualquer ação de manutenção frente ao motor, a gente deve verificar que tipo de corrente o alimenta e como se dá o seu movimento. Este motor, por exemplo, trabalha com corrente alternada, é trifásico e síncrono. Síncrono, ou seja, a sua velocidade é proporcional à frequência da rede, compreendeu? Tudo bem, mas existem motores que funcionam com outras formas de sinal e também com movimentos diferentes. Existem. Inclusive, você vai encontrar a classificação completa dos motores aí no seu livro. Tudo bem. E como é que a gente faz com esse motor aqui que está ligado a placas eletrônicas? Esse aqui, você verifica as ligações entre os módulos de acionamento e mede as tensões de alimentação. Mas espera aí, ele não tem sensoriamento? Sensoriamento quer dizer que o sistema eletrônico é controlado por sensores. Você provavelmente já viu algum sensor em ação. O sensor de uma porta, por exemplo, que indica a presença da pessoa e aciona o motor e a placa eletrônica responsáveis pela abertura da porta. Sensores são usados para controle de qualidade, programas de produção das máquinas e até para segurança. Qual é a função de segurança dos sensores de uma máquina?
Ele detecta a presença de um corpo estranho no trajeto da guilhotina e interrompe o sistema. O sensor dá uma resposta elétrica a um estímulo externo por ele reconhecido. E como podemos verificar se o sensor tem algum problema? O mais simples é fazer a simulação de uma situação que provoque a ação do sensor, verificando a resposta elétrica. Sem falar que muitos equipamentos eletrônicos possuem programa interno autodiagnóstico. E aí é ficar atento à sinalização. Sinalização é a indicação de certas condições do equipamento. Você pode verificar aí no seu equipamento de som, por exemplo, ou então aqui no meu. Quando eu ligo, essa luz vermelha indica que a corrente elétrica está acionando o funcionamento. E essa luz verde indica, por exemplo, que o toca-fitas está em ação. Olha só, tio. Numa máquina como essa aqui, a sinalização serve para indicar falhas no sistema, entendeu? Que são úteis para o operador e para quem faz a manutenção. Não vai me dizer que essa história tem a ver com LED? Tem a ver com LED, sim. Na verdade, LED é a sigla em inglês de diodos emissores de luz. São as luzes que a gente vê num painel como esse aqui, que indica que o equipamento está ligado ou que existe alguma falha no sistema. Peraí, seu Durval, essa história tá meio enrolada. Por quê? A gente começou verificando a fonte. Foi. Depois a gente passou para as placas eletrônicas. Vimos o motor, os sensores e a sinalização. Mas eu tô super atrapalhado. Dá para se perder mesmo, com tantos elementos diferentes num equipamento só. Mas nós vamos ver como tudo isso está integrado. A energia vem da rede elétrica e passa pela fonte, que fornece a tensão adequada para o funcionamento das placas de controle, de acionamento, carga, sensoriamento e também da sinalização, que está ligada à placa de controle. Todo esse esquema é encontrado em grande parte dos equipamentos das indústrias que possuem muitas máquinas com sistemas eletrônicos em sua linha de produção. Por isso, contam com laboratórios de eletrônica fazendo parte do seu esquema de manutenção. Quando se constata uma falha no módulo eletrônico, ele é encaminhado ao laboratório para a manutenção. E como se repara um módulo desses? Primeiro, com o aparelho desligado, pode-se medir as resistências elétricas dos componentes suspeitos e comparar com o módulo bom. E aí, então, trocar o componente defeituoso. O segundo caminho é simular o circuito interno com um aparelho especial capaz de identificar o componente defeituoso. É por isso que é tão importante que os mantenedores eletricistas recebam treinamento em eletrônica. Para o mecânico, quanto mais noções ele tiver de todos os componentes do seu equipamento de trabalho, mais ações preventivas de problemas ele vai poder realizar. É isso aí. Limpeza e bons contatos são essenciais na prevenção de defeitos de componentes eletroeletrônicos. O bom agora é fazer uma revisão. É isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a fonte é o aparelho que converte a tensão elétrica da rede em tensões adequadas aos blocos eletrônicos. Viu o que são as placas de controle, as placas de acionamento e os cuidados básicos de manutenção das conexões. Aprendeu que os sistemas eletrônicos controlados possuem sensores e que os módulos de sinalização indicam certas condições do equipamento. Você também viu o que é um laboratório eletrônico para a manutenção de circuitos e placas utilizadas nas máquinas industriais. Termina aqui o bloco sobre manutenção eletroeletrônica. Mas o nosso curso continua na próxima teleaula, com análise de falhas em máquinas. Até